Quantas letras há em seu nome? Você conhece o número correspondente a cada letra? Qual é o significado da combinação desses números? O que as horas iguais significam? Se você nunca pensou sobre isso, saiba que pode estar perdendo uma ótima oportunidade de expandir seus horizontes. Na vastidão dos números, está escondido um segredo que só pode ser revelado pela compreensão profunda. A frase de Le Corbusier ressoa com a exploração do mundo oculto da numerologia, onde cada número é mais do que uma mera representação matemática. Ao reconhecer que os números transcendem cálculos simples e medições, somos conduzidos a uma compreensão mais profunda da linguagem oculta que permeia nossa existência. Assim como Le Corbusier sugere, a verdade por trás desses números só pode ser desvendada pela busca de uma compreensão mais profunda, revelando os segredos cósmicos que moldam nossa identidade e destino. Imagine se você pudesse descobrir o que os números têm a dizer sobre você. Você conheceria suas forças e fraquezas, seu potencial e desafios. Você entenderia melhor seu propósito de vida e as oportunidades ao seu alcance. Em um tempo distante, onde as antigas ruas de Esmirna ecoavam com mistérios, viveu Theon, um matemático grego cujo olhar penetrante enxergava além dos números convencionais. Theon não era apenas um mestre dos cálculos. Ele acreditava que os números eram códigos sagrados, inscritos pelo cosmos para serem decifrados pelos sábios. À medida que Theon mergulhava nos recantos obscuros da matemática, ele começou a perceber padrões numéricos que transcendiam o simples raciocínio lógico. Cada número, para ele, era uma chave para compreender os mistérios do universo. Theon via a aritmética como uma linguagem divina, onde cada equação era um poema e cada número, uma nota musical. Numa noite estrelada, Theon decidiu decifrar o código dos números primos. Convencido de que havia uma harmonia oculta neles, ele passou horas a fio contemplando suas propriedades. De repente, como se as estrelas conspirassem a seu favor, Theon sentiu uma revelação. Os números primos, para ele, eram as notas fundamentais da sinfonia cósmica, formando uma melodia que ecoava pelos confins do universo. Theon de Esmirna tornou-se um guardião dos segredos matemáticos, transmitindo suas descobertas a discípulos ávidos. Sua jornada mística pelos números não apenas desafiou as convenções da época, mas também lançou as bases para uma tradição esotérica, onde os números eram mais do que simples ferramentas matemáticas. Eram portadores de significados sagrados, sussurrando mistérios cósmicos a AOS que tinham ouvidos para ouvir. Na linguagem dos números, descobrimos as verdades ocultas que dão forma ao nosso entendimento do mundo. A sabedoria de Pitágoras ressoa na prática antiga da gátria, onde os números transcendem sua função matemática para revelar significados mais profundos. Assim como Pitágoras buscava compreender os mistérios do universo através dos números, a gátria nos convida a explorar a conexão entre o concreto e o espiritual, entre palavras e números. Ao reconhecer a influência dos números na linguagem e na interpretação textual, mergulhamos em um conhecimento que vai além do óbvio, desvendando as verdades ocultas que moldam nossa compreensão do mundo. A gematria é uma prática antiga que tem suas raízes no antigo hebraico, onde as letras eram vistas como representações de conceitos fundamentais. Ela transcende seu contexto original, tornando-se uma linguagem numérica entrelaçada nas tramas da história humana. Não restrita à comunidade judaica, embora tenha suas origens, a gematria é uma ponte entre o antigo e o moderno, conectando o sagrado ao profano. Esse sistema de valores numéricos, ao longo da história, foi usado em diversas culturas e tradições, moldando a interpretação de textos, nomes e eventos. Cada número e sequência de letras na gematria carrega consigo significados ocultos, revelando-se como uma linguagem mágica que desbloqueia os segredos codificados na tapeçaria da existência. Um fio condutor que une os corações dos que buscam desvendar os enigmas do universo. Mas você deve estar se perguntando, o que eu ganhou com toda essa interpretação dos números? O que isso vai mudar em minha vida? Novamente, Pitágoras nos ajuda a responder tais perguntas. Segundo ele, no vasto tecido do universo, os números são os fios que unem o visível ao invisível, revelando uma tapeçaria divina. Assim, ao explorar a gátria na tradição cabalística, somos lembrados das palavras de Pitágoras sobre a profundidade e a conexão dos números.
Na Cabala, a prática vai além de uma mera interpretação textual. É uma jornada em direção ao divino. Ao atribuir valores numéricos a palavras, os cabalistas desvendam uma tapeçaria espiritual, onde números se tornam os fios que entrelaçam o visível ao invisível. Assim, ao descobrir a interconexão numérica entre diferentes palavras, desvendamos não apenas mensagens, mas uma rede invisível que une todas as coisas, pessoas e conceitos na vastidão do universo. Ao estudar os padrões matemáticos, Nikola Tesla foi conduzido à revelação de que os números 3, 6 e 9 detinham uma magnificência oculta. Cada experimento sutilmente entrelaçado com esses números parecia abrir portas para uma compreensão cósmica mais profunda. Tesla, o visionário, começou a perceber que esses dígitos, de alguma forma, teciam a própria essência do universo. No silêncio pulsante de suas noites de insônia, Tesla acreditava que esses números guardavam a chave para uma realidade oculta. Ele experimentava com frequências ressonantes, tentando sintonizar-se com a essência dos 3, 6 e 9. Cada bobina ressoava em harmonia com as vibrações universais e Tesla sentia que estava tocando as cordas do cosmos. Tesla, o alquimista da eletricidade, passou anos tentando decifrar o código numérico que permeava a criação. Em sua busca por energias cósmicas, ele se voltava aos números, desvendando segredos inexplorados do universo. Embora a magnificência dos 3, 6 e 9 permanecesse um mistério enigmático, as noites iluminadas por centelhas elétricas testemunhavam um Tesla obstinado, convencido de que esses números guardavam segredos que podiam abrir as portas do inimaginável. A conclusão ressoa como um eco através das eras. Os números 3, 6 e 9 continuam a ser véus que escondem segredos profundos do universo, aguardando aquele que ousará desvendar sua magnificência. Seja em experimentos elétricos ou na dança mística dos dígitos, Tesla deixou um legado de mistério, que continua a desafiar os limites do conhecimento. Para muitos sucessores das ideias de Nikola Tesla, tais conceitos numéricos estariam associados a algo chamado caminho da vida. Na cifra de nossa existência, as datas significativas são os versos que revelam a poesia oculta de nossa jornada. Em sintonia com a percepção de Emerson sobre a profundidade da existência, cada combinação numérica de datas relevantes é como um verso, contendo os mistérios de nossa própria poesia de vida. Ao compreender as energias que essas datas carregam, desvendamos não apenas desafios iminentes, mas também oportunidades e caminhos que nos aproximam do nosso verdadeiro eu e do propósito que ecoa em nossa jornada. Cada número de 1 a 9 possui seu próprio significado, revelando diferentes características e perspectivas de vida. Então, calcular seu número do caminho de vida, some todos os dígitos de sua data de nascimento até chegar a um único dígito. Por exemplo, se você nasceu em 23 de julho de 1980, a soma de todos os números resultaria em 3. Portanto, seu número seria 3. Na interseção entre o material e o espiritual, o número 8 se ergue como um símbolo do eterno ciclo de energia e movimento, um fluxo constante de dar e receber. Em sintonia com a sabedoria de Lao Tzu sobre a dualidade da existência, o número 8 se revela como uma expressão dessa interconexão entre os reinos material e espiritual. Como o símbolo do infinito, esse número representa a perfeita harmonia de forças opostas, um ciclo eterno que transcende o tempo. O 8 serve como um lembrete da importância de equilibrar aspirações materiais com anseios espirituais. Os números são como notas na sinfonia da vida, sugerindo os tons de nossa natureza interior. Em consonância com a perspicácia de Carl Jung sobre a natureza simbólica da vida, os números, como as notas na sinfonia, revelam passos importantes para nossa essência. O número do caminho de vida, como o número 1, por exemplo, que denota liderança, ou então o número 2, que representa forte parceria, não predetermina nosso destino, mas serve como uma estrada que nos guia a compreender nossas inclinações naturais. Entender esses números permite direcionar nossa existência, ajustando-nos para melhor aproveitar as características inerentes à nossa composição interior. Além disso, esses sistemas numéricos nos ensinam que os números são mais do que uma ciência exata. Eles são símbolos de energias e forças que influenciam nossas vidas. Por exemplo,
O número 7 frequentemente está associado à espiritualidade e introspecção, aparecendo em várias tradições como um número de grande significado esotérico. O número 12, por outro lado, pode representar completude e perfeição, como visto nos 12 signos do zodíaco, ou nas 12 tribos de Israel, ou ainda nos 12 discípulos de Jesus. Nada disso foi coincidência. Ainda temos muito a desvendar sobre os números. Este é apenas o começo de uma poderosa jornada de autoconhecimento. Portanto, se esse vídeo fez sentido para você, considere assistir também o vídeo que está aparecendo em sua tela e no primeiro comentário. Nele eu te mostro alguns segredos da sincronicidade. Te vejo lá.